Na pequena cidade de São Bartolomeu havia uma igreja. Grande, imponente, mas esquecida. Os fiéis não entravam mais lá. O tempo corroeu suas paredes, a umidade desenhou manchas escuras nos vitrais e o silêncio tomou conta do altar, onde antes ecoavam orações. Diziam que algo aconteceu ali, algo terrível, há muitos anos. Mas ninguém falava sobre isso, principalmente durante a Quaresma. Toda noite, ao cair do sol, aqueles que passavam perto da igreja sentiam um arrepio subir pela espinha. Não era apenas o abandono, nem a escuridão que se escondia entre as colunas carcomidas. Era algo mais profundo, algo vivo dentro das sombras. E então, na primeira sexta-feira da Quaresma, os sinais começaram. Os moradores começaram a ouvir vozes vindas da nave central. Sussurros, rezas sibilantes em um idioma que ninguém conhecia. Algumas testemunhas juravam ter visto vultos entre os bancos de madeira deteriorados. Formas encapuzadas, movendo-se lentamente, como se estivessem realizando um ritual. Na segunda sexta-feira, uma névoa espessa cobriu a igreja, mesmo sem haver umidade naquela noite. Quem se aproximava ouvia algo arranhando as portas pesadas, como se alguma coisa quisesse sair. No domingo seguinte, um grupo de jovens resolveu entrar na igreja à meia-noite, desafiando as lendas. Levaram lanternas, celulares e um aviso dos mais velhos: não entrem, não invoquem. Mas riram da superstição. Eles atravessaram o salão central, iluminando os bancos empoeirados e o altar de pedra. Tudo parecia normal, até que perceberam marcas estranhas no chão. Um círculo desenhado em cinzas, velas consumidas ao redor. No centro, uma figura disforme esculpida na madeira. Uma cruz, mas de cabeça para baixo. Então, a porta atrás deles bateu com violência. O vento gelado apagou todas as lanternas ao mesmo tempo. Um cheiro podre tomou o ar. Um dos jovens tentou acender o celular, mas a tela apenas piscava freneticamente. Foi quando ouviram os passos. Algo estava vindo do altar. Eles correram, mas a porta principal não se abria. Bateram, gritaram, mas os sons que ecoavam não eram os deles. Eram outros gritos, gritos de dor. A última coisa que um deles viu, antes de a escuridão os engolir, foi uma sombra alta, de olhos fundos e vazios, movendo-se em meio à penumbra. Seu sorriso era grande demais para ser humano. Na manhã seguinte, os jovens foram encontrados sentados nos bancos da igreja, imóveis, os olhos arregalados e completamente mudos. Nunca mais disseram uma palavra. E a igreja? Ainda está lá, fechada, trancada. Mas todas as sextas-feiras da Quaresma, quem passa por perto pode ouvir as portas rangendo e os sussurros voltando a chamar. No alto das Montanhas Frias, isolado do mundo, existia um mosteiro antigo. Suas paredes de pedra guardavam séculos de orações, penitências e segredos. Lá vivia o irmão Mateu, um monge conhecido por sua fé inabalável. Ele decidiu que, naquela Quaresma, faria seu maior sacrifício, um voto de silêncio absoluto. Durante 40 dias não pronunciaria uma única palavra, oferecendo sua voz como prova de devoção. Mas algumas vozes não aceitam ser ignoradas. Na primeira noite, Mateus se recolheu à sua cela, uma pequena câmara de pedra iluminada apenas pela chama de uma vela. Enquanto orava, ouviu algo, um sussurro, fraco, um som impossível, porque todos os monges já estavam dormindo. Mateu. Ele abriu os olhos, sentindo um frio na espinha, mas ignorou. Era apenas sua mente pregando peças, ou pelo menos ele queria acreditar nisso. Na segunda noite, os sussurros voltaram, mas dessa vez mais altos, mais próximos. Mateu, quebre o silêncio. E então ele sentiu. O ar ficou mais pesado, a vela tremulou sem vento. Algo estava ali,
esperando que ele falasse, mas ele se manteve firme. Os dias passaram e os sinais se intensificaram. Mateu começou a notar sombras onde não havia luz, reflexos de algo que não estava lá. Portas rangiam sozinhas. As velas se apagavam sem motivo. Na quarta sexta-feira da quaresma, algo mudou. Mateu estava na capela, ajoelhado diante do altar, quando os sinos do mosteiro começaram a tocar sozinhos, num ritmo frenético. O som ecoava como um aviso. Os outros monges correram para ver o que acontecia. Mas Mateu ficou para trás. Foi então que ele o viu. Uma figura alta e encapuzada, parada entre os bancos da igreja. Seu rosto não existia, apenas um vazio negro. Mas sua boca se mexia. E então, Mateu sentiu, dentro de sua mente. A entidade não precisava de palavras para falar com ele. Sua voz vinha de dentro, preenchendo sua cabeça, rasgando seu silêncio. Fale. Mateu segurou a cruz pendurada em seu pescoço. Apertou-a com força. Ele não falaria. Então a entidade se aproximou. Lentamente. Mateu fechou os olhos, rezou, mas a voz não parava. Uma palavra, apenas uma, e eu irei embora. O desespero cresceu dentro dele. Se falasse, estaria livre, mas quebraria seu voto. E então a coisa riu. Se não fala, eu falarei por você. Ele caiu no chão, segurando a própria boca, tentando conter um grito que não era dele. Na manhã seguinte, os monges o encontraram na capela, ajoelhado, imóvel. Seu rosto pálido, os olhos arregalados e sua boca costurada por fios invisíveis. Desde aquele dia, ninguém jamais ouviu a voz de Mateu novamente. Mas, a cada quaresma, no silêncio das madrugadas, os sinos do mosteiro tocam sozinhos. E se você escutar bem, pode ouvir um sussurro vindo das sombras. Quebre o silêncio.